Bem-vindos ao 21º Ensines, o nosso primeiro Ensines online, com o tema Reencarnação. Do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Quando falamos em reencarnação, falamos também em lei de ação e reação, em programação reencarnatória, em livre-arbítrio. Mas o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o poder de decisão que nós temos sobre todos os nossos atos. A partir do que a gente faz, da ação, há sempre uma reação, boa ou não. Para a gente entender melhor, eu tenho aqui uma historinha muito legal. Nem é uma historinha, é uma super história. Que a gente vai fazer de conta em alguns momentos que nós temos uma máquina no tempo, que a gente pode viajar no tempo para conhecer o que aconteceu com os nossos personagens. Então, era uma vez dois meninos, João e Pedro. João e Pedro resolveram ir ao supermercado e foram num corredor cheio de guloseimas, de chocolate. Cada um pegou 2 barras, mas na hora de ir embora, não foram no caixa. Saíram direto para a rua, não pagaram. Lá na rua, eles comeram um chocolate no caminho de casa, se deram tchau e cada um foi para um lado. Agora sim, nós vamos precisar daquela máquina do tempo para a gente acompanhar a trajetória de cada um deles e saber o que aconteceu com eles nesta encarnação e talvez nas futuras. João chegou em casa, pegou aquele segundo chocolate e disse: grande coisa, um chocolate. O mercado tem centenas, acho que até milhares. Não vai fazer diferença e nem falta nenhuma. Deu risada, comeu o chocolate dele. A partir daquela ação, o João começou a pegar outras coisas, porque ele achava que se ele pegasse e ninguém visse, e daí? Ninguém sabia que era ele mesmo. João continuou pegando cada vez coisas maiores. Ele foi furtando, né? Roubando é quando se pega com ameaça, e furtando é quando se pega escondido. Ele foi furtando cada vez mais coisas mais caras, coisas maiores. Estudou, começou a trabalhar e logo ele estava roubando do patrão. Só que ele se achava muito esperto e achava que ninguém ia descobrir o que ele fazia. Mas ele morria mesmo, era de medo que alguém descobrisse o que ele fazia. Então, ele vivia trocando de escola, né? E trocando de emprego, para sempre querer se dar bem. E assim ele arrumava cada vez mais e mais dinheiros e recurso com as coisas que ele furtava. Com isso, ele comprou casa, comprou carro, comprou roupas de marca. Ele também casou e depois ele teve filhos, constituiu família e ele procurava dar de tudo, do bom e do melhor para os filhos, daqueles dinheiro que ele furtava das pessoas. Os filhos sabiam e morriam de vergonha do pai. O pai ficava muito estranho com tudo aquilo. E muitas vezes ele morria mesmo, era de medo, ficava inseguro, porque cada vez que alguém batia na porta, batia no portão, chamava, ele pensava, é agora que me descobriu. Ele estava sempre com medo, sempre apavorado, sempre preocupado, pensando que iam pegar ele. Os filhos morriam de vergonha do pai. O comportamento do pai não era legal. Eles preferiam não ter nada daqueles luxos todos, mas eles queriam ter um pai honesto. E eles ficavam muito envergonhados. E o pai sentia essa vergonha que os filhos dele tinham. E ele ficava bem chateado com essa vergonha toda, sabe? Ele ficava bem confuso, assim, porque ele queria que os filhos gostassem dele. Mas os filhos, apesar deles gostarem, eles não ficavam muito envergonhados mesmo.
Poxa vida, o pai deles tinha construído um monte de coisa que não era de verdade, que não era deles. E o pai morria de medo. Nessa preocupação toda, o que aconteceu? O pai, um dia, o João, teve um infarte, um ataque do coração fulminante, mas um ataque muito forte. Tão forte que o levou a óbito. E ele desencarnou. Desencarnou e desencarnou muito triste, com muito sofrimento. Sofreu, sofreu, sofreu solidão, chorou, passou muitas dificuldades no plano espiritual e ele ficou muito triste, muito mesmo, por tudo aquilo que ele estava passando. E depois ele foi se transformando em raiva, aquela tristeza dele. Porque ele queria aquelas coisas que ele não podia levar e que a gente não pode levar quando desencarna, que são as coisas materiais. E ele achava que ele tinha morrido muito novo, ele tinha desencarnado muito novo, ele não tinha nem aproveitado a infância direito dos filhos dele, para curtir os filhos, para dar amor, para dar carinho. Então, ele ficou muito revoltado, porque ele queria dinheiro, carro, essas coisas todas, e no plano espiritual não tinha. Então, ele cada vez ficava mais bravo. Mas ele ficou tão bravo, tão bravo, tão bravo, com tanta raiva daquilo. E na própria raiva dele, ele começou a refletir. E começou a pensar, que tudo aquilo que tinha acontecido, até dele desencarnar cedo, dos filhos terem vergonha, dele viver trocando de emprego, de serviço, de coisa, ele viver com medo, era culpa só dele. Era porque ele tinha feito tudo aquilo. Se ele não tivesse, a partir daquele chocolate lá, começado a cortar e roubar as coisas dos outros, ele não estaria naquela situação. E aí ele se deu conta e percebeu com uma imensa tristeza mesmo no coração dele, que era só dele. E aí ele pediu muito que Deus tivesse misericórdia dele, que lhe desse uma outra chance, que ele precisava mesmo reconstruir o seu lar, reconstruir ele por dentro, porque ele estava muito machucado com o que ele tinha feito para ele mesmo. E, ao mesmo tempo, a família dele, que o amava. Eles faziam muita oração também, eles faziam muita prece, pedindo que Deus o amparasse. E Deus, em sua infinita misericórdia, deu novamente uma chance a João. João renasceu de novo. João renasceu e teve novas oportunidades de mostrar que ele não queria mais furtar nada, ele não queria mais pegar nada de ninguém, ele não queria mais se aproveitar assim dos outros, né, para enriquecer nas custas dos outros. Então, João nasceu várias vezes até que ele tivesse nele, no coração dele, aquela virtude da honestidade. E Pedro, o que será que aconteceu com Pedro? O ato dos dois foi o mesmo, né? Quando saiu dali, do chocolate que Pedro comeu, Pedro foi para casa, né? E mas ele chegou em casa, muito estranho, assim, muito mesmo. Ele estava. Ele não gostou daquilo comigo, mas ele ficou pensando: será que é certo o que eu fiz? Então ele chegou em casa e foi direto para o quarto dele, assim, nem falou direito com ninguém, foi direto para o quarto. Ele pegou aquele chocolate, ficou olhando, pensando, e ficava pensando: será que se eu realmente peguei alguma coisa de alguém e essa pessoa não viu, ou eu peguei e ele tem um monte, não vai fazer falta, não vai fazer diferença? E ele ficava pensando e isso estava incomodando ele. E ele pensando, quando ele ouviu na porta o pai dele. O pai dele entrou e perguntou para ele: meu filho, o que está acontecendo? Eu te vi tão estranho. E ele contou para o pai o que tinha acontecido. E o pai falou para ele: meu filho, é muito importante ser honesto. Porque mesmo que ninguém esteja vendo o que tu estás fazendo, ninguém esteja vendo o que tu fez, tua consciência sabe. O teu coração te diz já.
que não fez certo. Então, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba, o que é errado sempre. E nossa consciência sempre vai nos dizer. Então, o Pedro, muito triste, né, por tudo que tinha feito, e o pai dele, sentindo a tristeza do filho, disse para ele: vem, vamos tentar consertar isso. E ele disse: como, pai? Vamos lá no supermercado. Então, o pai disse para ele: ainda pega o teu dinheiro da tua mesada e vem. E aí eles foram. Foram ao supermercado e lá o Pedro pediu desculpas ao gerente, pagou aquele segundo chocolate, devolveu aquele segundo chocolate que ele tinha, pagou aquele que ele comeu, pediu muitas desculpas e ele estava realmente muito envergonhado, muito triste, envergonhado e triste mesmo tempo, porque ele estava com uma vergonha, não era de ter que pedir desculpa para o gerente do mercado, ele estava com uma vergonha, era realmente de o pai dele ter passado por aquilo, do pai dele estar passando aquela vergonha de estar lá com ele, devolvendo um furto. E ele, muita vergonha no seu coração, por ele ter cometido aquele ato. Então, ele prometeu que nunca mais ele pegaria nada de ninguém. Ele nunca mais pegaria nada de outra pessoa. E a partir dali, ele realmente não pegou mais nada de ninguém. A partir dali, ele reconheceu como é importante ser honesto e também, quando o pai dele falou aquelas coisas para eles, o pai dele também falou sobre a mentira. Como a mentira vai levando a muitas desonestidades, que também é uma forma de desonestidade. Então, além de Pedro ser honesto, e dentro dessa honestidade ele também não mentia. Ele sempre falava a verdade, mesmo que fosse difícil às vezes. Ele procurava sempre colocar a verdade acima das coisas, assim, direitinho. Ele também estudou, se formou, casou, teve filhos, e ele cuidava da família com muito carinho. E tudo que ele queria, ele fosse um exemplo para os filhos, que os filhos fossem muito amados. Então ele amava os filhos e sempre procurava ser o melhor exemplo possível. E era o que ele queria, e foi o que ele conseguiu. Então, os filhos não tinham nenhuma vergonha do pai, gostavam muito dele, e ele era realmente um exemplo de honestidade. Muitas vezes, muitas outras vezes durante a vida, ele teve novamente possibilidade e teve, assim, até forçado, assim, muitas coisas aconteciam para que ele furtasse, para que ele ficasse com alguma coisa de alguém. Deixava a carteira com dinheiro, entregava, dava um dinheiro troco a mais, mas tudo isso era prova, era teste para ver se realmente ele ia ser honesto. E ele nunca mais caiu nisso. Ele nunca mais, ele foi envelhecendo, 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 ficou bem velhinho e também desencarnou. Só que, ao contrário de João, que desencarnou muito triste, Pedro desencarnou bem tranquilo, até com um sorriso, assim, uma paz. As pessoas olhavam ele e parecia que ele estava sonhando, assim, sabe? E ele estava muito bem. E ele, depois que ele desencarnou, no plano espiritual, ele fez uma análise de toda a vida dele. E ele viu que valeu a pena. Valeu a pena ele ser honesto, valeu a pena ele ter ouvido o pai dele, ele ter seguido o que o pai dele tinha falado, ele realmente nunca mais ter roubado e, com certeza, ele estava com aquela virtude da honestidade gravada no espírito, gravada no seu coração espiritual. Ele nunca mais teve problemas aí com propriedade alheia. E ele reencarnou de novo, sim. Ele também reencarnou outras vezes para aprimorar outras virtudes. Porque a gente só se torna um espírito puro
quando alcança todas as virtudes. E ele ainda não era um espírito puro, mas era alguém que queria se melhorar a cada dia. Então, esta foi a nossa viagem no tempo, viagem na vida de Pedro e de Pedro e de João, né? Então, vale a pena ser honesto. Ser honesto, não mentir, falar sempre a verdade, né? Respeitar as coisas alheias é muito bom e nos dá uma paz de consciência muito grande. Porque as coisas que nos acontecem não é Deus que faz. Deus não é vingativo. Deus é bom. Não são os nossos protetores, o nosso anjinho da guarda que vai fazer as coisas por nós. Quem faz as coisas por nós somos nós mesmos. Com os nossos atos, tudo que a gente faz, para nós retorna. E se você, em algum momento, não souber o que fazer, faz uma oração. Pede ao teu anjinho da guarda, que ele te ajuda. Com certeza, tu vai ser envolvido em muito amor, em muito carinho, e vai achar resposta aí para as tuas dificuldades. Então, busca na prece, na fé, a confiança, o que você precisa. Na dúvida, né, de um ato de fazer uma coisa ou não fazer. Examina a tua consciência, porque a consciência é sábia. Está tudo na nossa consciência. Deus deixou lá na nossa consciência, então a gente sabe. Às vezes a gente se faz assim, mas eu não sabia. Sabia. A gente sempre sabe o que é certo e o que é errado. Mas se tiver muita dúvida, faz uma oração e pede ajuda. Que ajuda vem. Então, deu para a gente entender o que é livre-arbítrio? E quais as consequências do livre-arbítrio? E como ela influencia, como o livre-arbítrio influencia na nossa reencarnação? Que tudo que nos acontece é a partir do livre-arbítrio? Então, que a gente seja muito amor, né? Que a gente distribua amor em tudo que a gente fizer, que faça as coisas pelo caminho do bem. Que o amor vem. Beijo, beijo, beijo.